Para a mesa Universidade ontem, hoje e amanhã, eu convido o magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, Antônio Cláudio da Nóbrega. Convido o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o senhor Álvaro Prata. E o professor da Unicamp, senhor Fernando Sarte. Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar aqui meus colegas reitores e reitoras, demais convidados, coordenadores, pró-reitores, pró-reitoras. Cumprimentar a diretoria da Andifes pela organização desse seminário, mais uma vez, exercendo o protagonismo da discussão sobre a educação superior brasileira. Nós temos aqui dois professores com muita experiência em educação superior. O Álvaro Prata foi reitor da Federal de Santa Catarina, também teve uma ocupação no Ministério de Ciência e Tecnologia, na área de inovações. O Fernando Sarte tem uma formação em economia na Unicamp, então tem uma visão complementar ao nosso sistema federal. Vai ser muito importante essa discussão aqui hoje. Como o nosso presidente colocou mais cedo, o objetivo desse primeiro seminário é fazer uma discussão ampla, conceitual, de perspectivas. Na verdade, como o mineiro chama, né, toró de parpite, né? Muito mais uma provocação e o início de uma discussão que se pretende ser seguida de uma construção verdadeira de proposições, não só no exercício desse processo de transição do novo governo, mas também para o nosso cotidiano, das transformações que acontecem todos os dias nas nossas instituições. Eu queria começar... basicamente, nós vamos ter aqui um pouquinho menos de 1h30 para discutir, então a gente combinou o seguinte, talvez cada um fale talvez uns 15, 20 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, com as suas visões, para que a gente abra um pouquinho de espaço para discutir aqui com o público. Eu queria começar, talvez, fazendo uma provocação. Álvaro, eu vou passar a palavra para você. Porque quando se fala numa universidade do futuro, naturalmente, a gente precisa entender de onde nós viemos, e essa apresentação aqui da Kátia, com esse censo, nos dá uma boa fotografia do momento atual. Mas eu queria que a gente olhasse um pouco para frente e com a audácia de, quem sabe, questionar a nossa própria estrutura, nossos processos, nossas carreiras e a nossa própria missão, que certamente não mudará. A missão da universidade no processo civilizatório é de contribuir para a construção, divulgação do conhecimento, formação de pessoas, integração de conhecimento com o processo produtivo. Então, certamente, um dos elementos que mais se evidenciou, desde o Reúne para cá, particularmente, é de que a inclusão e qualidade acadêmica não são antagônicos, pelo contrário, em muitos momentos elas são sinérgicas, né? A inclusão de pessoas, de mais brasileiros e brasileiras, melhorou a universidade brasileira. Mas, sem dúvida nenhuma, que essa é uma discussão importante, né? O papel social da universidade e seu papel como instrumento promotor do desenvolvimento econômico. E um outro elemento fundamental é de que as nossas universidades, elas são, na verdade, 3 instituições em uma, né? Nós somos uma instituição de ensino superior, já seria missão nobre o suficiente, mas somos também um instituto de pesquisa. Nós também temos a tarefa de produzir conhecimento, transferir conhecimento, e somos um poderoso aparelho de integração, de interação social. Muitas vezes é até difícil quantificar o nosso processo de extensão em todas as áreas, é altamente transformador da sociedade. Então, não é uma tarefa simples, nós temos aí 1h30 para discutir um pouco sobre o futuro da universidade, mas, Álvaro, eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão histórica, sistêmica, e um olhar de futuro também. Fica à vontade, muito obrigado. Bom dia a todos. Reitor
Antônio Cláudio, muito obrigado por moderar essa sessão. Quero cumprimentar também o professor Fernando, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Unicamp. Quero saudar de uma maneira muito especial o presidente da Andifes, professor Ricardo, toda a diretoria da Andifes. Quero saudar todas as reitoras, todos os reitores aqui presentes, pró-reitores. Quero saudar todos os convidados, professores, dividir com todos aqui a minha grande satisfação de estar presencialmente nesse momento e retornando à Andifes para discutir sobre educação. Quero fazer uma saudação muito especial ao meu reitor, professor Irineu Manuel de Souza, e quero saudar de uma maneira muito especial também, não o vi aqui ainda, não sei se está presente, o reitor da Federal da Bahia, professor Paulo César Miguez. Espero que ele possa vir, que eu possa cumprimentá-lo, um reitor que recém assumiu a Universidade Federal da Bahia, tão bem representada sempre, e uma pessoa que eu conheço e admiro de longa data. Uma saudação muito especial também ao nosso secretário executivo, o Gustavo Balduino, e mais uma vez agradecer o convite que me é feito para comentar e trazer algumas reflexões sobre esse tema que é tão importante. Quero antecipar, pedindo desculpas por idiosincrasias naturais, e espero que sejam compreendidas por alguém que vai falar de educação, tendo vindo da engenharia mecânica, alguém que lida com projetos, com máquinas, e faz uma reflexão um pouco mais ampliada. A universidade ontem, hoje e amanhã, é claro que envolve muito mais do que os temas que eu estarei abordando aqui. O tempo é curto, a vontade de falar é grande, e os temas que me ocorreram quando estava pensando sobre o que falar são muito maiores do que aqueles que eu conseguiria abrigar aqui nesse momento. Então, vou tocar com um pouquinho de pressa e me desculpando mais uma vez pelas idiosincrasias que eu possa trazer. A universidade segue sendo uma instituição fascinante e sempre será. É na universidade que grande parte do conhecimento é gerado, armazenado, transformado, ensinado, convertido em verdade e em crença. Por ser muito antiga, é claro que é uma instituição conflitante. Por lidar com a fronteira do conhecimento, ela precisa estar à frente do seu tempo, mas ela preserva o conhecimento tradicional, o conhecimento clássico. Então, elas são instituições tradicionais. É difícil falar das primeiras universidades, e talvez essas escolas de estudos islâmicos, né, que há quem enxergue isso como primeiras universidades, há quem enxergue que talvez não sejam as primeiras universidades, que a primeira universidade é a Universidade de Bolonha, mas estamos falando de instituições muito antigas, instituições milenares, com essa missão de estar à frente do seu tempo e com a missão de preservar o conhecimento clássico, conhecimento tradicional. As universidades, ao longo dos tempos, elas têm sido cobradas por diferentes missões, né, e listei aqui alguns movimentos importantes em relação às universidades, né? O São Tomás de Aquino, ele pregava a importância da universidade porque o conhecimento
precisava ser organizado, ele precisava estar concentrado em lugares que tratassem esse conhecimento como patrimônio que é, e tinha uma visão muito específica da universidade. A quem tivesse uma visão mais utilitária da universidade, Napoleão é um exemplo, né, que ele criou as grandes escolas e querendo, né, uma profissionalização da universidade, uma grande transformação na virada do século XVIII para o século XIX. O Humboldt, de uma família muito tradicional, né, o Humboldt, que falava que criou a Universidade de Berlim, e falava que a universidade ela tem que ensinar, mas o bom ensino se faz com a pesquisa. Isso influenciou muito as nossas universidades. Ele próprio, que era irmão de um grande naturalista que estudou muito o Brasil. O cardeal Neumann entendia que o grande papel da universidade era educar as pessoas para que as pessoas possam se libertar. As pessoas educadas são pessoas libertas, confiantes. As pessoas deseducadas, as pessoas ignorantes, elas são escravas delas mesmas, né? E aí nós chegamos no século XXI com muitas transformações e uma demanda particularmente importante nessa nossa nova universidade, e é o ponto que eu estarei destacando aqui, é que, além de nós termos que manter essas missões da universidade, listadas anteriormente, mais e mais, a universidade, ela precisa se aproximar da sociedade, e ela precisa interagir fortemente com a sociedade. Ela precisa ir ao encontro da sociedade e precisa trazer a sociedade nas suas práticas. Não vou ter tempo de detalhar essas visões que eu mencionei anteriormente, do Humboldt, do cardeal Neumann, do São Tomás de Aquino, do Napoleão, né? E cada um com aspectos muito específicos, né? Já destacamos a questão da pesquisa com Humboldt, já destacamos a procura pela liberdade no processo de educação, a organização do conhecimento, e essa demanda para que a universidade tenha uma visão mais utilitária a serviço da sociedade, né? Mas o fato é que essas missões, que organizar o conhecimento, avançar o conhecimento, educar as pessoas, qualificar as pessoas, elas seguem hoje sendo missões que são parte da nossa universidade do século XXI, e a nossa expectativa é que ela possa fazer isso, a nossa universidade hoje possa fazer isso com mais propriedade e mais competência, né? Alguns movimentos, alguns reconhecimentos importantes, o Clark Kerr, que estruturou o sistema educacional da Universidade da Califórnia, na minha percepção, fez um belo trabalho. Ele já enxergava a universidade como uma reunião de várias comunidades, e é difícil enxergar a universidade através da graduação, sem enxergar também através da pós-graduação, sem enxergar a humanidade através dos humanistas, das ciências sociais, das ciências da natureza, dos cursos profissionalizantes, né, dos seus servidores técnicos e administrativos, dos seus servidores docentes, dos seus administradores. Ele falava dessa multiversidade que se abriga numa única instituição. E eu destaquei aqui essa diferenciação feita pelo Clark Kerr, e estruturar essas diferentes instituições de ensino superior através das suas diferentes missões, né? Profissionalizar, educar, pesquisar e assim por diante, né? O fato é que, quando nós olhamos as melhores universidades, elas têm coisas em comum. Os professores de elevada qualificação, excelência em pesquisa, o ensino é um ensino de qualidade, ela tem recursos abundantes,
recursos públicos e recursos privados. Ela é internacional, ela atrai estudantes internacionais e essas boas universidades, elas acham que a internacionalização é uma coisa importante, né, para o estudante local. Há muita liberdade acadêmica, há estruturas de governança autônomas e bem definidas, boas instalações, uma intensa vida acadêmica, né? Essas são as melhores universidades que nós vemos no mundo. O Jamil Salmi refletiu muito sobre as universidades globais, né? E eu trouxe esse diagrama dele, ele falando das características da melhor universidade e reunindo essa concentração de talento, recursos e uma boa governança em prol do ensino, da pesquisa e da inovação tecnológica, né? Outra característica interessante das boas universidades é que o número de estudantes de graduação e pós-graduação, estudantes de graduação, estudante de pós-graduação, não é muito diferente. Isso para nós é difícil. As nossas universidades, elas têm a necessidade de serem grandes, né, por causa, inclusive, da excelente apresentação que a Kátia fez para nós, mostrando que uma das grandes preocupações nossas é educar a nossa população em todos os níveis, sobretudo ensino superior. Então, as nossas universidades, as públicas, sobretudo, elas precisam ser grandes, né, em tamanho e, em geral, o número de estudantes de graduação é maior que o número de estudantes de pós-graduação, né. As universidades de excelência, elas mantêm um equilíbrio entre graduação e pós-graduação. Hoje, as nossas instituições, elas precisam, sim, ter um forte compromisso social, e nós temos feito isso com muita qualidade. Havia uma série de temores e, como foi dito anteriormente, esses temores se dissiparam. A inclusão é parte da qualificação que nós queremos dar a todos os nossos cidadãos que querem o curso superior, né? Nós precisamos mais e mais conviver o ensino presencial com o ensino à distância. Os nossos cursos precisam mais e mais serem cursos cooperativos. Nós fazemos isso muito bem em algumas áreas, não fazemos tão bem em outras, né? Precisamos estimular mais a mobilidade estudantil. Temos feito um esforço enorme, mas temos dificuldade de fazer com que o aluno da Universidade Federal do Pará ele possa passar uma temporada na Universidade Federal do Espírito Santo, e isso ser aproveitado sem diferença, sem dificuldade alguma. Fizemos isso internacionalmente, com algum sucesso, né? Mas temos dificuldades ainda de usar outras línguas nas nossas universidades. O Brasil tem uma importância muito grande, crescente, e nós deveríamos ter mais cursos em espanhol nas nossas universidades, deveriam ter mais cursos em outras línguas, né? Francês, inglês. Temos dificuldade com esse aspecto. E olhando para as nossas universidades brasileiras, nesse momento, o aspecto a ser destacado aqui, que é a reflexão que eu faço, é que, além do ensino, da pesquisa e da extensão, visto nessa perspectiva que foi mencionada anteriormente, eu penso que as nossas universidades, pela característica singular de abrigarem a maior parte do conhecimento científico do país, grande parte do nosso conhecimento científico estão nas nossas universidades, diferente do que a gente enxerga na Ásia, na Europa, na América do Norte, né? Aqui, grande parte do conhecimento científico está na nossa universidade. Então, a nossa universidade, em função dos novos tempos, mais e mais ela precisa interagir com a sociedade. E essa instituição, ser um agente propositivo de transformação, dada a dificuldade que nós, como nação, temos tido para
fazendo uso do conhecimento científico, melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da nossa população e gerar riqueza com sustentabilidade. Temos tido muita dificuldade de fazer isso e penso que nós não temos muito tempo para fazer isso, do contrário, será quase que impossível fazer isso. E aí eu peço licença para trazer alguns dados, fazer uma reflexão mais objetiva, pedindo desculpa para o Fernando também, que é um economista que trabalha com esses números. Quero fazer uma avaliação do que acontece no mundo, do ponto de vista das economias do mundo, trazer alguns dados aqui muito rapidamente. Como é que eu estou de tempo aí? Tem mais uns 10 minutinhos? Pois bem, eu trouxe um retrato aqui de como é que estavam as economias em 1995. Desculpe ter algumas palavras em inglês, mas aqui a lista, a primeira economia em 1995 era os Estados Unidos, aqui é o produto interno bruto, 7,6 trilhões de dólares, e aqui a percentagem do PIB mundial, que representava essa economia aqui, ó. Então, os Estados Unidos tinha uma economia que era 25% do PIB mundial em 1995. A segunda economia era o Japão, 18%, com 5,5 trilhões de dólares. Alemanha, França, Reino Unido, Itália. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 países europeus, um asiático e América do Norte. Brasil, 7ª economia do mundo. A China, 8ª economia do mundo, Espanha e Canadá. Essas eram as principais economias em 1995. Em 2020, 15 anos depois, Estados Unidos segue sendo 1/4 da economia do mundo, ainda que a economia dos Estados Unidos tenha aumentado muito, 21 trilhões de dólares, anteriormente nós tínhamos 8 trilhões de dólares. Mas a China está muito próxima dos Estados Unidos e provavelmente irá passar os Estados Unidos. Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, aparecendo aqui, França, Itália, Canadá, Coreia do Sul. Felizmente o Brasil não está mais na lista das 10 economias do mundo. Quando a gente compara essas duas listas, aqui sumiu o Brasil e sumiu a Espanha, a China foi para 2º lugar e o Canadá foi para o 9º lugar. Apareceu a Índia, que não estava nessa lista da esquerda, e apareceu a Coreia do Sul. É interessante que o Brasil saiu dessa lista das 10 economias do mundo, mas sabemos que ele deverá voltar, né? Nós sabemos que o Brasil deverá voltar. Melhor do que isso, é que qualquer previsão, se vocês entrarem no Google e botarem assim, quais são as 10 maiores economias em 2030, em 2040 e 2050, o Brasil vai estar lá. É incrível isso, que o mundo acredita mais no Brasil do que muitas vezes nós mesmos, né? Então é incrível que o Brasil ele estará sempre na percepção de muitos, né? E eu me incluo nesses também, e pelo jeito todos aqui pensam da mesma forma, né? Estaremos entre as 10, voltaremos a estar entre as 10 economias do mundo. Se a gente vai mais para frente, 2030, 2040, outra coisa que aparece nas listas, quer dizer, outra coisa que desaparece, são os países europeus. Em 2040, a expectativa é de que não tenha nenhuma economia europeia entre as 10 mais importantes do mundo. Talvez a Alemanha, mas muito provavelmente não. A Ásia vai estar com muita força aí entre as 10 economias do mundo. Uma outra maneira de olhar esse mundo em transformação, estamos falando do século XXI, estamos falando de muitas transformações tecnológicas, é perceber quais eram as companhias mais valiosas
vamos dizer assim, mais importantes do mundo em 2011. As companhias, eu coloquei aqui em vermelho, aquelas ligadas a petróleo, com exceção dessa aqui de varejo, de Walmart, né? E 4 de tecnologia, Apple, Amazon, Microsoft e IBM. Então, em 2011, essas eram as empresas mais valiosas do mundo. Pequenininho aqui está o valor dessas empresas em bilhões de dólares, né? Vamos para mais recente, né? Passado 10 anos, 2011, vamos para 2021, passado 10 anos. Olha que grande transformação nós tivemos. Lembrem-se que em preto estão as empresas de tecnologia, novas tecnologias, né? Apple, Amazon, Microsoft e IBM. Em vermelho, exceto a de varejo, petróleo. Petróleo sumiu dessa lista, ficou uma empresa de investimento, do Warren Buffett, né, um fundo de investimento, mas as demais empresas são empresas ligadas, sobretudo, a tecnologias digitais, que é a grande transformação. Apple, Microsoft, Alphabet, que é a Google, Amazon, Tesla, Meta, que é a Facebook, NVIDIA, a gente nem sabe o que é a NVIDIA, né? É uma empresa de games que trabalha muito com plataformas que nos permitem, inclusive, pensar em coisas como o metaverso e pensar em outros tipos de realidades não físicas, né? Temos aqui uma empresa de Taiwan, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é a maior fabricante de chips hoje, essa empresa, né? E a Tencent é uma empresa chinesa, uma plataforma equivalente às plataformas americanas. Olha que grande transformação, e é por isso que eu mostro isso, né? Em 10 anos, e observem aqui o seguinte, olha o valor de uma empresa dessa, 3 trilhões de dólares, essa empresa aqui, ó, 3 trilhões de dólares. Essas 4 empresas aqui, ó, elas valem mais que o Brasil, como economia. O PIB do Brasil é 1,6, essa aqui, ó, é quase o dobro do PIB do Brasil. Há uma mudança grande em curso no mundo. Uma mudança que passa por uma série de aspectos, inclusive aspectos tecnológicos. Então, as companhias mais valiosas do mundo, elas mudaram muito de 2011 para 2021. Microsoft saiu daqui e veio para cá, a Apple saiu daqui e veio para cá, a Amazon saiu daqui e veio para cá. O resto é novidade. Apareceram várias aqui e várias daqui desapareceram. O mundo, nós sabemos disso, está sofrendo, experimentando grandes transformações, não apenas tecnológicas, mas sociais, comportamentais, quer dizer, todo tipo. Peço mais uma vez desculpas de focar um pouco nas questões tecnológicas, para que eu possa falar de alguma coisa que eu tenha mais qualificação, mas é claro que há um espaço enorme para podermos discutir esses mesmos assuntos, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista biológico e assim por diante, né? Mas o que nós percebemos com essas transformações é que aqueles países que têm tido maior protagonismo nos avanços tecnológicos, que estão fazendo com que o mundo se transforme, são também os que mais se beneficiam, tanto socialmente como economicamente, dessas novas tecnologias. Essa liderança nesses países que estão à frente desse desenvolvimento, ela se apoia na educação, sobretudo na educação, que é o grande pilar de transformação, né? Sabemos todos que na década de 80 o Brasil estava melhor que a Coreia, só que a Coreia já tinha feito parte desse dever inicial, que é investir na educação, e hoje ela colhe os resultados. Então esse é o grande pilar e o pilar mais importante, muito afeta a nós, né? E também a questão do desenvolvimento científico. E o Brasil é desenvolvido cientificamente. O Brasil é relevante cientificamente. Talvez, se nós não tivéssemos relevância científica,
nós já teríamos que desistir de ser um país com esse nível de competitividade que nós queremos que seja. Nações com nível educacional mais elevado, em estágio mais avançado de desenvolvimento científico e tecnológico, tendem a ser as mais inovadoras e as mais competitivas, e essa competitividade se materializa em vários aspectos, no setor industrial, e gera empregos, gera renda e traz desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. E aí nós olhamos de volta para o Brasil. Como é que o Brasil está hoje, nesse momento? Se nós imaginarmos que temos 200 nações do mundo, no índice global de inovação, nós não estamos entre os 50 primeiros. No índice de competitividade, também não estamos entre os 50 primeiros. O investimento em pesquisa e desenvolvimento, investimento percentual do PIB, hoje é 1%. Deve aumentar, mas estava caindo até então. A população entre 25 e 64 anos que possui ensino superior é 20%. Kátia explorou isso. Nós temos 900 cientistas e pesquisadores por cada 1 milhão de habitantes. Isso é um bom número. Mas na hora que nós vamos para países que não são referência, esse número é bem maior. Não precisa chegar numa Dinamarca, que é 10 vezes maior que isso. A Dinamarca tem 8.500 cientistas e pesquisadores por 1 milhão de habitantes. Mas, para estarmos minimamente atendendo às nossas demandas, todas elas, nós precisaríamos dobrar esse número aqui. Imagine nós dobrarmos o número de cientistas e pesquisadores. Basta olhar para cada uma das nossas instituições e nos colocarmos como missão, vamos olhar todas as nossas pós-graduações, vamos ver se a gente consegue dobrar o número de alunos que nós formamos. Eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina, uma belíssima universidade, que muito me orgulha, o nosso reitor está aqui. Imagino que o que está acontecendo com a Federal de Santa Catarina seja parecido com o que está acontecendo com outras. Temos tido menos procura para pós-graduação. Claro, né? Nós teríamos que tornar a pós-graduação mais atrativa, né? Teríamos que melhorar as bolsas, né? Ampliar os recursos, né? Nós não poderíamos estar... E certamente isso deverá voltar a acontecer, né? O fato é que esses números são inaceitáveis para o nosso potencial como nação. São inaceitáveis esses números, né? Aqui eu trouxe a evolução dos gastos governamentais em pesquisa e desenvolvimento. Governamentais, Brasil e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, pensando em ciência e tecnologia. Aqui os outros países do mundo. Parei em 2020, aí poderia ter continuado. Falamos das empresas mundiais. Como é que as empresas brasileiras estão se transformando? Nós vimos que em 10 anos, 2011 a 2021, as empresas líderes mundiais mudaram completamente. E no Brasil? No Brasil, em 2010, pegamos um espectro maior, de 12 anos, essas eram as principais empresas: Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, OGX, Itaúsa, Companhia Siderúrgica Nacional. E hoje, Petrobras, Vale, Itaú, apareceu o BTG Pactual, que não estava aqui, Banco, né? Bradesco, VEG, puxa, uma empresa de tecnologia. Parabéns, Santa Catarina. Parabéns, Jaraguá do Sul. Banco do Brasil, Itaúsa, que é a holding de Itaú, a Bolsa de Valores nossa e o JBS, que é uma empresa de proteína animal. Duas coisas que nós observamos aqui. O número excessivo de bancos, né? Bancos, BTG Pactual, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Itaúsa, né? Poucas empresas tecnológicas, e parece que essa mudança mundial não chegou ao Brasil do ponto de vista de novas empresas, novas tecnologias, né? As marcas mais valiosas do mundo em 2021 são essas. As marcas mais valiosas do Brasil em 2021, Banco, o Brasil gosta de cerveja, claro, Brahma e Skol, gostamos muito de WhatsApp, está aqui a Claro aqui. O mundo está mudando.
As nossas universidades estão percebendo essas mudanças, né? Estão evoluindo, mas aparentemente a nossa sociedade está experimentando pouco dessas transformações. Nós sabemos que as nações bem-sucedidas em todos os aspectos que nos são referência, né, elas valorizam muito os cientistas e os pesquisadores, né? Elas reconhecem a importância dos cientistas e os pesquisadores terem recursos e infraestrutura. Os cientistas e pesquisadores com recurso e infraestrutura focam na pesquisa básica, sobretudo, também na pesquisa aplicada, né? Geram conhecimento científico. Esse conhecimento científico gera conhecimento tecnológico e inovação, migra para a sociedade, leva ao desenvolvimento social e econômico, e aí traz a qualidade de vida e o bem-estar da população, e o progresso sustentável, equilibrado, respeitando os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e gerando a riqueza para que nós possamos servir a nossa população, né? Então, essa é uma receita que nós conhecemos, não é complexa. O Estado e o governo entram aqui, ó, esses dois lados aqui, né? É claro que para a gente fazer essa transformação, nós vamos ter segurança jurídica, ordenamento administrativo, governança e gestão, liberdade e autonomia, políticas públicas, ambiente criativo, incentivos fiscais, estímulos, etc, 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 etc. Temos tido dificuldade de implantar isso aí. E a pergunta que nós fazemos é: teremos sucesso? Quer dizer, as pessoas, os outros países nos enxergam de uma forma bem-sucedida porque ignoram a dificuldade que nós temos tido de implantar isso aqui, ó. E grande parte do que seria fatores que dificultariam isso aqui, nós já fizemos, mas temos dificuldade de dar esse passo. Então, ao avançarmos no século XXI, nós vamos cada vez mais nos deparar mudanças, né? Nós precisamos educar as pessoas, elas precisam não só educar em função da educação propedêutica, clássica, mas em função das novas tecnologias, precisam estar mais bem preparados, né? Eles precisam estar educados para poder trabalhar menos, produzir mais, né? E melhorar a qualidade de vida, né? Teremos condições de nos adaptarmos e vivermos essas transformações? Eu acredito que sim, sou confiante nisso, e acho que nós precisamos fazer só duas coisas. Não é difícil. Primeiro, nós temos que resolver o que já devíamos ter resolvido. Resolver as nossas fragilidades, e nós sabemos quais são as nossas fragilidades. Temos que resolver de uma vez por todas, né? Quer dizer, se você vai sair de casa de manhã para trabalhar, e aí, na hora que você sai de casa, o seu dia está lá super ocupado, demandando você, mas aí você percebe que um cano de água estourou na água e está inundando seu apartamento. O que você faz? Você para tudo e vai consertar o cano. Você não pode fechar a porta, não, eu estou muito ocupado, eu vejo isso depois. Porque quando você voltar, a situação vai estar pior. Mas é isso que nós fazemos. Com a educação das nossas crianças, com o saneamento e com a série de outros aspectos. Quer dizer, nós temos demandas urgentes, que nós temos que parar tudo, colocar todo o esforço e resolver essas demandas urgentes. É o que eu chamo levemente aqui de fragilidades. E olhar para aquilo que nós temos de riqueza, de uma maneira geral, né? E aproveitar adequadamente isso, e não destruir, que é o que a gente faz muitas vezes com os nossos biomas, com a nossa biodiversidade e assim por diante. Então, não é difícil, só temos que fazer essas duas coisas, né? Eu não vou ter tempo para comentar com mais detalhe essas fragilidades, os problemas estruturantes, porque eu queria fazer isso no contexto da universidade. A universidade pode estar à frente disso, sim, que é isso que eu penso, né? Algumas fragilidades muito críticas, né? Educação, infraestrutura, né? E temos dificuldade. Nós temos a 4ª malha rodoviária do mundo. 4ª malha rodoviária do mundo.
14% só é pavimentado. Por que a gente não acaba de pavimentar? Para levar o que precisa ser levado, pessoas, carga e assim por diante, né? Saneamento, essa é uma conversa ruim. 5.570 municípios. 5.570. Condições mínimas de saneamento envolve 5 coisas: água potável, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos, tratamento de resíduos sólidos. 5 coisas só. Precisa. Dos nossos 5.570 municípios, quantos municípios atendem minimamente essas 5 coisas? 85 municípios apenas. Olha que cidade maravilhosa. Não atende. Como as nossas cidades costeiras não atendem. E sabe por que não atende? Porque nós temos água aqui, não vamos tratar esgoto, vamos jogar na água. Que é o que o Rio de Janeiro faz. Que é o que Florianópolis faz. As cidades maravilhosas fazem isso. Olha a inconsequência que é não cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Desigualdades. Nossa Senhora. Temos 200 países no mundo. Uma maneira de medir a desigualdade é o coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini igual a 1, quer dizer que toda a riqueza do país está na mão de uma pessoa. Coeficiente de Gini igual a 0, todo mundo tem a mesma riqueza. Então, se você perguntar para um país que tem um coeficiente de Gini igual a 0, perguntar para cada cidadão quanto é que é o seu salário, perguntar para a Mariazinha quanto é que é o seu salário, ela vai falar tanto. Perguntar para o Pedrinho quanto é que é o seu salário mensal, de quantos que você vive por mês, ele vai falar o mesmo valor que a Mariazinha falou. Só tem 15 países no mundo que tem coeficiente de Gini acima de 5, que é alto, que é muito alto. Só tem 15 países do mundo. Adivinha qual é um deles? Brasil. Nosso coeficiente de Gini é 0,53. Só tem um país na América Latina, não é na América do Sul, que tem um coeficiente de Gini maior que o nosso, que é Suriname, 0,58. Nenhum outro país da América Latina tem coeficiente de Gini tão alto como o Brasil. Tanta concentração de renda, ou melhor, tanta desigualdade. Apenas 15 países do mundo têm coeficiente de Gini maior que 0,5. Gente, a 10ª economia do mundo, inaceitável. Inaceitável. Para tudo, gente. Para tudo e vamos resolver esse problema. Para tudo. Bom, e os nossos projetos estratégicos, né? Aquilo que nós temos, competitividade, que só nós temos. Né? Tenho feito parte, tenho tido a felicidade de fazer parte de vários livros, várias coletâneas, escrevendo várias coisas, tanto pela Academia Brasileira de Ciências, a Academia Nacional de Engenharia, como pela SBPC, como recentemente escrevemos um belíssimo livro a pedido da Embrapi, né, que vai ser lançado dia 8, refletindo sobre o que nós temos que ninguém mais tem. Né? Então nós temos coisas maravilhosas que podemos transformar em riqueza, em oportunidade, né? Não vou ter oportunidade, eu não vou ter condições de comentar isso aí, mas são os nossos ditos projetos estratégicos. Né? Então, preparando para concluir, o que nós precisamos começar a aceitar? Primeiro, que nós tenhamos prioridades. E as primeiras prioridades, nós mencionamos algumas aqui, né? Desigualdade, educação, né? Saneamento, moradia para todos. Né? Nós temos que ter prioridades. Nós temos que investir mais em ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento. Temos que ter um Estado forte. Estado forte é um Estado que sabe para onde é que vai. Não é um Estado autoritário, é um Estado forte, legítimo, forte. Né? Que estabeleça essas prioridades e persiga essas prioridades. E que possa pegar uma parte dos recursos que destinam à pesquisa e desenvolvimento, à ciência e tecnologia, que faça editais para atender demandas e não ofertas. Mesmo em época que nós temos mais recursos, os nossos editais são espontâneos. É importante que tenhamos editais de infraestrutura, cada instituição apresenta suas demandas, editais universais, editais para as grandes redes, o INCT,
É super importante. Mas nós temos necessidade como nação. Então nós temos que ter editais para que dos 5.760 municípios possamos satisfazer as condições de saneamento básico desses municípios. E há vários mecanismos para que a gente possa fazer editais pelo lado da demanda. Há vários. Nós temos bolsas, né? Temos créditos subsidiados, subvenções, usamos poucas encomendas tecnológicas, usamos pouca regulação. O Estado brasileiro ele pode fazer política pública regulando. Né? Na hora que ele coloca determinadas imposições, na hora que ele estabelece uma determinada eficiência energética para um eletrodoméstico, ele está regulando e avançando o desenvolvimento científico e tecnológico. As compras públicas, né? Destaquei aqui o contrato público de soluções inovadoras. Quer dizer, como é que nós vamos usar a nanotecnologia para tratar da água que nós vamos reaproveitar? Uma empresa não tem a tecnologia para fazer isso. Possamos trazer várias empresas, possamos trazer instituições, universidades científicas, cientistas, né, para trabalhar conjuntamente com isso, né? Diálogos competitivos, todos esses mecanismos existem e estão na nossa legislação. Tenho certeza disso que eu estou falando para vocês, que algum deles eu ajudei a construir e elaborar. Então, nós precisamos de políticas públicas de estímulo à ciência, tecnologia e inovação, que atuem tanto pelo lado da oferta, claro, mas olha a demanda aqui, ó, para resolver as nossas fragilidades e nos tornar mais competitivo como nação. A mensagem que eu penso que a Universidade Brasileira do Futuro, ela tem uma missão adicional, que ela atuar como agente para que essas transformações ocorram. A universidade, ela tem credibilidade, ela tem competência, ela tem condições de atuar fortemente nisso. Então, eu penso que nós precisamos desse Estado forte e atuante, com a visão estratégica de ciência e tecnologia. A Universidade Brasileira precisa aumentar seu protagonismo no Estado e na sociedade. Ela precisa se fazer mais presente. Puxa, gente, eu estou imaginando, né, que os gestores, gente, a gente já tem tanta coisa para fazer, mas essa. Gente, isso é equivalente a você morar numa rua onde todos os seus vizinhos, você é um infectologista ou uma infectologista, né? E todo mundo na sua rua tem maus hábitos de saúde e tal, você não se preocupa com isso. Você tem que olhar para o lado e falar assim, não, gente, eu tenho conhecimento científico. Né? Ou você tem um pomar maravilhoso, né? Porque você conhece de plantas, né? E os seus vizinhos não conseguem plantar uma laranja, uma manga, porque desconhecem aquilo ali. Né? E você fala assim, olha, manga se planta assim, laranja se planta assim. Quer dizer, como é que nós não vamos olhar para essa nossa sociedade, no país com esse potencial que temos, e não vamos ajudar a sociedade, o país, o Estado, né, a fazer o que precisa ser feito. Né? Então, eu penso que a Universidade Brasileira do Futuro é essa universidade que aumenta o seu protagonismo e passa a perseguir a quarta missão com a mesma competência e eficiência que foi tão bem sucedida nas 3 outras missões. Ensino, pesquisa e extensão. Não tive tempo de falar das coisas boas que nós temos aqui, né? Mas do ponto de vista de universidade, nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação, único no mundo, né? Com os instrumentos todos, plataforma Lattes, programa, o portal de periódico da CAPES, e assim por diante. Né? Pois bem, então essa quarta missão é contribuir mais ativamente como um ator, um protagonista real para a qualidade de vida da população e para que a gente possa gerar riqueza com sustentabilidade. Obrigado, gente. Obrigado, professor Álvaro Prata. Muito mais ampla do que idiosincrática a apresentação, excelente. Sem dúvida nenhuma, a Universidade Brasileira construiu o seu lugar e tem um caminho
Um caminho desafiador pela frente. Certamente temos que participar de um projeto nacional de base na educação, ciência e tecnologia. Sem dúvida nenhuma, nós somos agentes e objeto dessa transformação, mas eu não queria tomar muito tempo, queria pedir ao Fernando que fizesse a sua apresentação e talvez um pouquinho menos de meia hora, se for possível, para a gente ter um espacinho maior para discutir com a plateia. Obrigado. Obrigado, professor Antônio Cláudio. Queria começar agradecendo a Andifes, a pessoa do presidente, professor Ricardo Fonseca, também do secretário executivo Gustavo Balduino, amigo de velhas tarefas. Gustavo, quando já me convidou algumas vezes para vir aqui a Andifes, no evento da Andifes, eu vim sempre quase falar de economia, né? Eu acho que o Gustavo sempre me colocava um objetivo de tentar trazer um cenário, né, sobre a economia. Eu falava, Gustavo, isso é um pouco impossível, né? Economista nunca, né, faz um cenário preciso, né? A gente tem que sempre colocar cenários diferentes até para nos defendermos, né? E dessa vez ele me fez uma provocação maior, né, Prata? Chegar e falar sobre a universidade de ontem, de hoje e de amanhã. Gente, realmente é uma coisa muito, é um desafio enorme. Eu vou trazer algumas provocações, que eu acho que algumas até interagem bastante aqui com o professor Prata, que é no sentido de para abrir depois para o nosso debate, tá? Quando ontem, preparando a apresentação, eu cheguei até a pensar na introdução, colocar ali provocações ou questões, reflexões, né? Tentando pegar aí o tema da mesa. Acho que o Brota foi muito feliz quando falou que hoje uma missão fundamental da universidade é ampliar a sua interação com a sociedade, né? Se a gente olhar para a universidade de ontem, e o tempo aqui vamos fazer como a gente quiser, tempo livre, ela tinha, sim, uma relativa autonomia administrativa, né? Eu diria até didático-científica. Quando nós iríamos imaginar que até a nossa autonomia didática científica ia ser questionada, né? E, em alguns casos, uma autonomia financeira, é isso que eu vou trazer um pouquinho da nossa experiência enquanto universidade pública paulista, que eu acho que é fundamental, né? O que, de alguma maneira, essa autonomia se refletia até pelos dados que a Kátia nos passou agora mais cedo, né, do INEP, onde, de alguma maneira, o próprio ensino superior público ele tinha uma certa hegemonia, ele tinha uma participação muito maior dentro dessa estrutura, né? Os dados ali são claros, tanto do ponto de vista do número de instituições, quanto do ponto de vista das vagas, quanto das matrículas, o espaço que a universidade pública, a redução desse espaço da universidade pública, né? E também isso aconteceu não apenas em termos do recurso humano, na formação, mas também do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Em São Paulo, hoje, o gasto privado em ciência e tecnologia, né, Prata, já é superior ao gasto público, que é uma inversão que nós não tínhamos antes, né? Hoje, que eu queria já trazer uma segunda provocação, apesar do bom desempenho, isso acho que é inegável, né, os números mostram, né, das atividades acadêmicas na universidade pública. Quando eu estou falando em termos das nossas atividades fins, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, como o Prata referiu aqui, né, no bojo não vou aprofundar nas crises econômica e política, né, mas a verdade é que a universidade, apesar de estar entregando aquele produto a que ela foi cobrada, a missão que lhe foi atribuída, apesar disso tudo, ela tem sido fortemente atacada. Sua autonomia, naquelas 3 dimensões, contestada, eu diria, né,
sua participação reduzida, a ponto, inclusive, sem querer ser pessimista, exageradamente pessimista, a sua própria existência ameaçada. O que nós temos que olhar para frente? O amanhã, eu acho que a sobrevivência da universidade pública ela está certamente atrelada a uma estratégia ativa e não reativa e não passiva, como o Prata também fez questão de frisar aqui, de legitimação, como um vetor de transformação da sociedade e do desenvolvimento produtivo, tecnológico, social, ambiental, sustentável, inclusive soberano. Nós precisamos comunicar à sociedade que esse é o nosso papel e de que temos condições de fazermos isso. Se para isso nós temos que necessariamente repensar as pontes, a nossa interlocução com a sociedade, com os mais variados atores. A universidade tem que sair um pouco da sua bolha. Nós temos que conversar mais intensamente com toda a sociedade, com todos os atores. Aqui incluo as empresas, incluo os políticos, incluo a sociedade, as organizações sociais, tudo que, de alguma maneira, é importante para as nossas atividades. E acho que o caminho para isso, certamente, é ampliar a diversidade. A diversidade aqui pensada. Gente, eu vou tomar sempre uma aguinha aqui por conta da minha diabetes, e da minha labirintite. Quando estamos falando aqui em diversidade, estamos pensando tanto do ponto de vista acadêmico, precisamos ampliar, do ponto de vista científico, do nosso próprio corpo docente. A nossa diversidade tem que ampliar do corpo docente, dos nossos discentes, dos nossos funcionários, o nosso aspecto, nossa dimensão cultural, artística e outras dimensões. Para isso, também, mais parcerias. A universidade tem que realmente fazer essas pontes. E, eu diria, fundamentalmente, essa legitimidade passa por esse processo de inclusão, que já começou, é forte, mas que tem que ser ampliado. Eu acho que essas seriam, se olhando, então, em cima da que foi a provocação da mesa, o ontem, hoje ou amanhã, sem dúvida, essa é a missão. Eu acho que essa é a nossa estratégia hoje, que é como chegar na sociedade e mostrar por que nós somos úteis, por que nós existimos. Por isso, eu vou recuperar um pouco uma experiência. Eu acho que aqui, esse fórum é importante, esse seminário é importante para essa troca de experiências. Eu acho que vários das senhoras e dos senhores conhecem um pouco da experiência das universidades paulistas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, se há um aspecto importante do patamar que se atingiu nessas universidades públicas, tem a ver com a autonomia. Em particular aqui com a autonomia financeira. E a própria autonomia financeira, obviamente, ela está associada à autonomia didático, científica e administrativa. Como todo mundo conhece, a Constituição Brasileira de 88, no seu artigo 207, fala da autonomia, mas é uma autonomia em potencial. Para se efetivar é necessário muito mais do que simplesmente constar da Constituição. Pegando carona nesse artigo, dentro de um contexto político que eu também não cabe aqui, mas vamos só lembrar, o contexto político, nós estamos vivendo a redemocratização. Do ponto de vista econômico, os anos 80 foram anos muito turbulentos, inclusive com surtos inflacionários importantes que afetavam profundamente o financiamento das universidades em geral, as nossas, em São Paulo também. E, a partir daí, inclusive com a ação direta de professores, acho que todo mundo conhece essa história, de 3 professores participando dentro do governo estadual, se levou uma proposta ao governador, depois de intensas greves de 87, 88, de que, se ele quisesse, vou botar aspas, mas foi mais ou menos esse o discurso, se livrar dos professores, ele daria autonomia. E ele perguntou para os professores, me livro mesmo? Falou, com certeza, não frequentaremos mais aqui o governo. Com isso, se assinou, para você ter uma ideia, esse decreto, que é o decreto aí
29.598, ele tem uma página, gente. São 4 artigos, uma página. Mas ele foi absolutamente decisivo para o avanço nas universidades. Né? O que se fez foi, de uma forma realmente aí criativa, original, estabelecer um orçamento que estava vinculado à arrecadação do ICMS, inicialmente num valor, o ICMS cota parte do Estado, né? Porque o ICMS, 25% é transferido aos municípios e tem mais um percentual que é destinado à política de habitação. Né? Inicialmente isso era de 8,4 em 89, depois saltou para 9, e hoje, desde 95, as 3 universidades paulistas têm 9,57 desse orçamento. É muito dinheiro, gente. Para você ter uma ideia, isso em 2021, 2022, nós estamos falando algo em torno de 13 a 15 bilhões de reais. Temos que mostrar para a sociedade, porque a sociedade pergunta, né? São 15 bilhões de reais que nós temos. Obviamente que não é a única fonte de financiamento, mas é disparadamente a mais importante para as universidades paulistas. Né? Aqui só uma questão que sempre tem, esse período desses 33 anos de autonomia financeira, né, nos preocupado muito, porque isso é um decreto onde nós dependemos o tempo inteiro de uma lei orçamentária. Isso não está internalizado na Constituição de São Paulo. Diferente do que acontece com a nossa agência de financiamento, de apoio, que é a FAPESP, onde ela consta da Constituição paulista, 1%, no caso das universidades, não. Então, nós dependemos de todo ano de uma ação do Executivo, do Legislativo, de sancionar esse 9,57. Já houve, também é de conhecimento de todos aqui, algumas tentativas de negarem ou questionarem esse repasse de 9,57. Infelizmente, inclusive, uma delas realizada até por um professor universitário. Né? O que a autonomia financeira eu acho que é importante aqui, primeiro porque certamente ela traz uma independência, né, muito maior em relação aos outros órgãos, né, sobretudo o executivo e o legislativo. Mas, como eu disse agora, não é que elimina, né, mas reduz os conflitos, mas não eliminou, e, pelo contrário, ampliou os conflitos em relação aos nossos órgãos de controle, especialmente o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Só para dar uma ideia, agora, recente, em 2019, o Ministério Público discutiu o fato das 3 universidades terem concedido um reajuste de 3%. Isso foi parar no Supremo. Né? E o Supremo, aí sim, reafirmou a autonomia das universidades. Né? Como eu já fiz referência, a autonomia financeira traz, sim, né, uma maior interação com a autonomia administrativa, didática e científica. Muitos dos projetos mais ousados seriam impossíveis de serem pensados sem essa autonomia financeira. Né? Permite esse planejamento do ponto de vista, né, de pensar realmente estratégias de longo prazo, do ponto de vista de contratação, progressão, plano de carreira, reajuste. Isso fica tudo a cargo da universidade. Né? O que exige, evidentemente, muito mais responsabilidade, o que exige, certamente, aí, a necessidade o tempo inteiro de estabelecer as metas, os objetivos e acompanhar os resultados. Né? Por outro lado, isso não resolve completamente, nós seguimos dependendo de fontes complementares de financiamento. Caso particular nosso, na Unicamp, não sei se é sabido, toda a área da saúde está dentro do nosso orçamento. Só para se ter uma ideia, a nossa área da saúde, envolvendo nossos 4 hospitais, isso é do orçamento da universidade, mais de 560 milhões. A USP e a Unesp jogaram para fora a sua área da saúde, ficaram apenas com o hospital universitário. Nós não. Por outro lado, mantém, como eu já fiz referência aqui, uma insegurança jurídica muito grande, por fato de termos um decreto e não uma lei. Ao mesmo tempo, as incertezas, tanto políticas quanto econômicas, e uma que está colocada o tempo inteiro, é a possibilidade de uma reforma tributária, como é que ficaria esse sistema de financiamento. Né? E temos, né, aqui, pode parecer uma provocação, mas não é que quando aparecem e ocorre a possibilidade de uma
reserva financeira, como aconteceu agora em 2021, com a Lei Complementar 173, a proibição de nós contratarmos, reajustarmos salários e várias outras. Lógico, houve um aumento na arrecadação, né? Nós não pudemos executar esses recursos, né, dentro do nosso orçamento e, portanto, houve uma reserva. Toda vez que sobra essa reserva, que passa a ser... Porque, na verdade, você vai criando um passivo de contratações, você vai criando um passivo de progressões, você vai criando um passivo do ponto de vista de defasagem salarial, mas a reserva fica ali, não poucas vezes, nossos atritos com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, onde as três estão submetidas, né, no sentido de querer avançar em cima dessas reservas. Tá? Aqui, só para dar um número, também está lá, quem tiver interesse, teve um número especial da FAPESP, da revista FAPESP, sobre os 30 anos de autonomia, só para a gente ter uma ideia de como realmente podemos entender essa autonomia financeira como algo exitoso. Se a gente olha ali alguns indicadores, do ponto de vista dos funcionários e dos docentes, no período aí, de 89 a 2017, quase 30 anos, houve uma queda. O número de funcionários tem que ser lido com alguma cautela, exatamente por conta daquelas mudanças na área da saúde. Tá? Mas, ainda assim, não há nenhum crescimento do ponto de vista dos servidores, funcionários e docentes. Por outro lado, para um aumento real de 50% nas nossas receitas, vejam na sequência ali os indicadores do ponto de vista de vagas na graduação, alunos matriculados, títulos concedidos na graduação, na pós-graduação, e as publicações científicas. Então, do ponto de vista, né, acadêmico, administrativo, né, não dá para negar, o sucesso aí do ano. E isso também se reflete, nos rankings, vocês também conhecem, com toda a crítica que a gente pode ter aos rankings, inclusive a forma, mas, de alguma maneira, eles são um cartão de visita, eles são uma forma também da gente prestar conta à sociedade, e ali mostra como as universidades são bem posicionadas, e aqui, até chamando a atenção para o THE de 2022/23, com a participação de quase 1.800 universidades no mundo todo, envolvendo 140 países, 140 universidades latino-americanas ranqueadas. No caso brasileiro, são 62 universidades, das quais 51 universidades são públicas. Esses números nós temos que passar para a sociedade. Dizer, olha, nós estamos entregando o que se espera. Nós estamos entregando, esses rankings são muito amplos no sentido de mensurar não só a questão da produção acadêmica, mas, inclusive, cada vez mais, para quem acompanha os rankings, a questão dos 17 objetivos aí, do desenvolvimento sustentável estão ali dentro desses rankings, tanto do THE quanto estão aqui dentro do QS. Então, nós estamos posicionados. A Unicamp tem, assim como as demais universidades públicas, feito um processo importante de inclusão. Se a gente olha os indicadores ali, os nossos alunos ingressantes de escolas públicas já são no mesmo patamar das escolas privadas. Isso é bastante significativo. Obviamente que esses indicadores sempre têm que ser detalhados. A universidade tem também 2 colégios técnicos, dificílimos a entrada nesses colégios técnicos, e os alunos desses colégios técnicos são públicos, fazem parte um pouco desses indicadores. Uma outra ação afirmativa aqui importante, se a gente olhar também no gráfico, a nossa política de cotas, nossa política de inclusão, PPI. A Unicamp hoje tem vestibular indígena, são poucas universidades no Brasil que têm. Nosso número para 2023, já somando agora o vestibular de 2022, nós teremos aproximadamente 500 estudantes indígenas na universidade. Para quem acompanha essa dinâmica, é um outro mundo, é uma outra cultura, que tem que ser pensada, e a estrutura que nós temos que criar para dar apoio a todo esse processo. Desde a questão da moradia, da questão da alimentação,
respeitando, aí, evidentemente, todas essas diferenças do ponto de vista cultural. E, do ponto de vista também aqui da renda, vejam que os ingressantes com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo, já é mais de 50%. E isso, gente, não, como aqueles números mostram atrás, nem de longe tem reduzido a qualidade do ensino, a qualidade do aproveitamento das nossas universidades públicas. E isso nós temos que levar para a sociedade, porque é esse pacto que nós temos que fazer com a sociedade. Quando nós estamos falando de construir essas pontes, são essas pontes aqui. Esse processo de inclusão, o aumento da diversidade, são ativos fundamentais nessa negociação com a sociedade. E aqui, apenas para mostrar um dado também do financiamento, não vai dar para mim para aprofundar, Prata, mas a Unicamp tem, nossa agência de inovação, como várias universidades, temos o nosso parque tecnológico, mas só para dar uns números, porque também a sociedade precisa conhecer um pouco isso. Nós temos hoje os dados aí para 2022, quer dizer, referentes a 2021, quase 1.300 empresas, filhas da Unicamp, gestadas dentro da universidade, através de seus alunos, dos nossos docentes, dos nossos pesquisadores, inclusive também dos nossos funcionários, que geram 44 mil empregos diretamente. São, hoje, desse cadastro, 1.000 estão ativas, com um faturamento em torno de 20 bilhões. É importante que a sociedade saiba isso. Além da formação dos recursos humanos, o resultado das nossas pesquisas, são dados importantes. O que, se der depois a gente até para aprofundar, infelizmente isso aqui gera muito pouca receita para a universidade. O que a gente hoje recolhe do ponto de vista dos royalties e com as patentes, quando a gente tem de receita do ponto de vista do aluguel do nosso espaço dentro do Parque Tecnológico, é absolutamente pequeno do que seria numa experiência. Se tiver aqui o representante, o reitor, alguém da UFMG, que eu acho que é uma experiência muito importante, de como fazer também da participação societária sobre as empresas filhas uma fonte importante de financiamento. Tá? Então, só para concluir e abrir aí para o debate, primeiro, a ideia de que a universidade pública, nós temos que passar essa ideia de que ela foi e continuará sendo um vetor essencial de mudanças estruturais. É uma das poucas instituições públicas que hoje ainda tem essa responsabilidade. Bem ou mal, preservamos esse ativo da sociedade brasileira. Para promover essas mudanças estruturais, que o Prata fez referência aqui, e dizer, nós somos esse vetor de desenvolvimento econômico, social, ambiental, tecnológico, inclusivo e soberano. A universidade tem um papel, ela é protagonista nesse processo de desenvolvimento. Como os números mostravam ali, a importância que você tem da educação, das atividades em si, do ensino, da formação de recursos humanos, na pesquisa e na extensão. Como até na posição de quem executa o orçamento e tem uma relação direta com a Secretaria de Fazenda, e muitas vezes, ouvindo de uma forma, eu diria, tem que usar um termo leve aqui, está gravando, vamos dizer, uma provocativa de que nós somos, a universidade é um gasto, uma despesa. Eu sempre gosto de repor, até como um keynesiano, professor Francisco, querido reitor, de que não é uma despesa, nós somos uma unidade de gasto. E quando eu estou olhando para gasto, posso pensar no consumo, posso pensar no investimento. Nós somos um investimento.
quando se investe numa universidade, nós estamos fazendo investimento que gera retornos econômicos e sociais. Nós temos que explicar isso para a sociedade. A consolidação, ou a conquista da autonomia financeira para algumas, para grande parte das universidades federais, estaduais, públicas no país, mas também resgatar essa autonomia administrativa e didático-científica. Nós temos direito a pensar o que a gente quer pensar, a propor os cursos que nós queremos pensar. Ninguém de fora pode dizer que não pode ter curso de filosofia numa universidade pública. Isso, nós temos que ter a liberdade de pensarmos, e exercermos, no limite, essa nossa autonomia. Lógico que isso vai depender, como é nosso argumento aqui, desse fortalecimento das pontes com a sociedade. Juro que não combinei a apresentação com o Prata, quando ele começa lá falando da interação. Outro ponto, que apesar de toda a excelência acadêmica, ela está demonstrada naqueles indicadores, de formação de recursos humanos, de pesquisa básica aplicada, na assistência na saúde, nas atividades de extensão. Nós somos muito heterogêneos, enquanto universidade, enquanto serviços, enquanto as atividades acadêmicas, mas a excelência é uma marca da universidade pública. Ela ainda segue sendo, em parte, desconhecida, em parte da sociedade indiferente à nossa existência, e hoje, infelizmente, nós passamos, inclusive, a ser alvo, a ter uma perseguição de uma parcela significativa da sociedade. Acho que, com aquela maior diversidade, com uma política que aprofunda a inclusão, e as novas parcerias, inclusive parcerias com empresas, temos que perder esse preconceito. Empresas públicas, empresas privadas, nacionais, internacionais, que certamente modificam o escopo e a própria dinâmica das atividades acadêmicas. A gente amplia essas demandas, a gente modifica essas demandas a partir do processo de inclusão, a partir do processo de diversidade, a partir do aprofundamento dessas parcerias, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. E, com isso, eu acho que a gente consegue legitimar a universidade pública, e recuperar esse apoio político à nossa própria existência e à autonomia. É isso. Obrigado, gente. Bom, gente, quero agradecer o Fernando também por essa visão, essa perspectiva das paulistas, das estaduais paulistas. Realmente, a questão da autonomia é um elemento fundamental, mas eu não quero tomar muito tempo da discussão. Nós temos aí em torno de uns 20 minutos para fazer uma discussão. Eu queria que todo mundo pudesse dar um apoio aqui, por favor. Olha, já tem opção de gente inscrita aqui. Eu pediria que quem puder fizer a intervenção, se identifique rapidamente, tente usar aí 1 ou 2 minutos para a gente dar tempo para... Bom dia a todos e todas. João Crisóstomo, reitor da Universidade Federal de Lavras. Eu queria parabenizar, a Andifes pelo tema. Isso é música para os meus ouvidos. Eu tenho falado dentro da Andifes, principalmente essa necessidade do financiamento da universidade pública estar vinculado a um índice. Não é aceitável que a gente continue dessa forma e dependente aí das vontades governamentais. Nós sofremos isso na pele, principalmente nesses últimos 4 anos, porque o sistema cresceu muito e não se estabeleceu a necessidade... Som 2. Som 2. Só mais estreita, mais tecnologia. Acho que sim, agora. E não se estabeleceu aí
a necessidade do financiamento adequado para a universidade. Provavelmente, o governo que irá se iniciar pode ser que proponha um novo ciclo de expansão, mas isso é muito importante para a sociedade brasileira, mas é tão importante quanto é a gente realmente garantir que nós não fiquemos à mercê da não indexação, para que esse orçamento adequado ele seja garantido. Hoje, nós estamos, se considerarmos somente as universidades federais, não estou falando dos institutos, nós estamos aí com 0,62%, 65% do PIB, que são os 52 milhões que, em 2022, nós estamos gastando para pagar salários, custeio e investimentos nas universidades federais. Se tivéssemos pelo menos 1% do PIB, hoje estaríamos acima de 80 milhões. Acredito que vários dos problemas que estaríamos enfrentando hoje, a gente não estivesse com esse valor relativo ao PIB, Se considerarmos os dados apresentados hoje pela manhã, 2 milhões de matrícula, acredito, para dar um chute, mas pode ser um número inicial, viu, professor Ricardo Fonseca, nosso representante lá na transição, que para cada 500 milhões, para cada 1 milhão de matrículas, mas eu acredito que aquele dado ali esteja só a graduação, então isso tem que ser ajustado. Nós necessitaríamos pelo menos de 0,5% do PIB. Então, é muito importante, o professor Fernando traz esses dados aí da Unicamp, é indiscutível o avanço das estaduais paulistas depois que se estabeleceu o financiamento adequado. Uma coisa não pode ser separada da outra. Então, eu estou muito feliz, e gostei muito também, professor Álvaro Prata, a sua apresentação foi também brilhante, e demonstrar para a sociedade, eu acho que ainda é uma situação mais difícil, mas consertar o cano lá que o professor Álvaro deu o exemplo. Ou seja, não tem como virar as costas para esse financiamento adequado. E vamos atacar, mas é muito alto. Não é muito alto. A hora que você fala de 1% do PIB na ciência e tecnologia ali, eu acho até que, não sei se deve estar separado do financiamento das universidades. Eu não sei se o dado está agregado, mas deve estar separado, Não está separado? A maior parte do PIB, pesquisa e desenvolvimento, vem do MEC, exatamente por causa das universidades, pós-graduação. É muito pouco, gente. É muito pouco. Se você pensar, 1%, já considerando todo o financiamento das universidades. E olha que aí tem todos os inativos, as folhas estão aí dentro desse número. Então, isso precisa ser discutido de uma maneira bem profunda. Muito obrigado, viu? Obrigado. Olívio, você leva o microfone lá para trás, se identifica, por favor, reitora Joana. Tem lá no fundo também. Lívia, me ajuda aí, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu queria aqui saudar a Andifes no nome do nosso presidente, professor Ricardo Fonseca, e os demais participantes. E queria parabenizar aí os dois palestrantes, o professor Prata e o professor Sérgio, que fizeram aí uma excelente explanação para a gente, dando esse panorama aí sobre a questão da universidade e das questões que envolvem aí o nosso déficit, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista científico-tecnológico quanto os próprios problemas que nós temos enfrentado aí. Uma das questões que eu acho que o professor Sartre, ou o professor Álvaro Prata colocou em relação à questão da universidade, no início da sua fala, falando da importância e do legado da universidade do ponto de vista histórico, milenar.
E a gente tem uma questão no Brasil que o Brasil é um país que foi dividido, né, lá desde o seu início, da sua história, numa população que tinha acesso a tudo e uma população que não tinha acesso a nada, e isso estava inclusive em lei, né? Boa parte da população não tinha direito nem à educação, e o senhor colocou a educação como um dos pilares importantíssimos para o desenvolvimento de qualquer país, e a gente tem isso. Então, a nossa população foi dividida, né? A gente está comemorando o bicentenário agora da independência, e só 10 anos atrás criamos a lei de cotas para incluir essas pessoas que foram proibidas de acessar a educação. Então, nós temos um país, aí o índice Gini que o senhor colocou ali também coloca que 0,53% o Brasil, ou seja, uma população onde mais da metade da população não sabe, ou não se beneficia, ou não tem acesso à educação e à universidade, porque ela sempre foi colocada para poucos, né? Sempre foi colocada como algo que era privilégio de um pequeno número de pessoas, né? E aí, quando a gente vai falar um pouco, o professor Sartre colocou a questão da diversidade, também entramos na mesma questão, né? Hoje nós estamos discutindo a inclusão, né, a diversidade dentro das nossas instituições, e a gente precisa pensar que mais da metade da população brasileira nunca se beneficiou e nunca soube, nunca teve a perspectiva de que a universidade era algo que lhes pudesse ser possível. Então, é um trabalho gigantesco que nós temos, as nossas instituições, e muitos das nossas instituições, muitos daqueles que compõem, porque a universidade não é uma redoma de vidro fora da realidade nacional, ela também faz parte, ela também tem suas vaidades e as suas questões internas, que também faz com que muitos queiram permanecer da forma que está, com poucos sendo privilegiados e tendo acesso ao conhecimento e, portanto, tendo a sua, digamos, seu destaque social, né? Então, são alguns dos desafios que eu acho que precisam ser colocados em relação a essa discussão da diversidade, da inclusão, porque grande parte da população brasileira nunca soube para que a universidade serve, nem que diferença isso faz na vida dela, porque elas nunca tiveram acesso e nunca virou a universidade como algo possível, né? E, enquanto que uma pequena parcela da população sempre soube muito bem da importância dessa universidade, mas ela nunca teve interesse em defendê-la, porque a universidade serviu sempre para ela como um destaque social e algo que pudesse lhe privilegiar, e não queria abrir para que os demais pudessem participar desse processo. É isso que eu queria fazer, essa observação, e queria ouvir um pouco sobre isso dos senhores. Obrigada. Eu vou pedir o seguinte, eu vou reservar uns 5 minutinhos finais para eles fazerem os comentários sobre as outras observações. Pedir para todo mundo tentar manter em 1 minuto a observação para dar tempo de passar para todo mundo, por favor. Obrigado. Bom dia, ainda bom dia. Penildon Silva Filho, vice-reitor da Universidade Federal da Bahia. Nosso reitor Paulo Miguel não pôde estar aqui presente, professor Prata, mas mandou um abraço para o senhor também. Ele já tinha uma viagem marcada para a Espanha, mas mandou um grande abraço para o senhor também. Quero também cumprimentar nosso reitor Marcos, nosso amigo Fernando Sartre também. Essa questão da universidade vinculada a um projeto de nação é algo extremamente importante. Eu queria acrescentar e pedir também comentário do professor Prata, ao que ele colocou, a contribuição da reforma de Córdoba. A reforma de Córdoba traz justamente essa preocupação da universidade vinculada a um projeto de desenvolvimento. E também a Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, que complementam muito bem o conceito de universidade Humboldtiana, que complementam muito bem o conceito de universidade vinculada ao desenvolvimento de Clark Kerr, porque tanto Anísio quanto Darcy estabeleciam que a universidade deveria ser de excelência, mas deveria se preocupar com os grandes problemas nacionais. E eles indicavam, desde a criação da Universidade de Brasília, quais são os grandes problemas nacionais. Darcy e Anísio diziam a fome, a distribuição de renda, a falta de uma reforma agrária, a soberania nacional. Então, acho que esses pensadores, tanto latino-americanos como brasileiros, podem enriquecer muito. E o Clark Kerr, que o professor Prata aborda, é super interessante como nos livros dele, ele acredita a maior parte do desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos ao investimento que os Estados Unidos fizeram em suas universidades. Ou seja, foi um país que compreendeu que as universidades eram parte de um projeto de desenvolvimento de uma grande nação. Sobre essa questão que o professor Fernando fala da legitimidade, fiquei muito feliz em conhecer agora os dados das universidades estaduais. As universidades federais também já têm uma grande diversidade no seu interior. E eu creio que nós podemos ter um grande processo de legitimação, professor Fernando, queria que o senhor comentasse. Nós vamos ter, a partir do próximo ano, a obrigatoriedade da curricularização da extensão. Então, tendo 10% da carga horária de todos os cursos de graduação e atividade de extensão, a gente tem condição
de se integrar muito mais com a educação básica, de se integrar enormemente com os movimentos sociais, de procurar e de aprofundar essa legitimidade e contribuir, inclusive, para a elevação dos índices da educação básica. Queria que vocês abordassem isso com relação também ao debate que nós estamos tendo com relação à reforma do ensino médio, que vai ser uma polêmica, que já é uma polêmica agora no grupo de transição. Existem aqueles que defendem a reforma do ensino médio de 2016, que me parece que é uma reforma que retira muito desse caráter de excelência da educação básica e reduz muito uma formação voltada somente para o mercado do trabalho, nem o mundo do trabalho. E não é muito aquela educação ligada à ciência, às humanidades, às artes, de uma forma muito mais ampla. Acho que tudo isso faz parte de um grande debate. Estamos numa oportunidade histórica, né? Acho que as universidades podem dar uma contribuição excelente nesse momento. Obrigado. Obrigado. Bom, o tema é profundo, amplo, quente, mas nós vamos ter que restringir por causa do tempo. 1 minuto, por favor, para a gente deixar os debatedores fazer a observação final, por favor. Muito bom dia a todas e todos. Eu sou José Aldo Tonholo, reitor da Universidade Federal de Alagoas. É um privilégio muito grande poder aqui, Antônio, ouvir, né, Álvaro, ouvir aqui o Fernando. E, Álvaro, isso me lembra aquela conversa que a gente tinha já lá 20 anos atrás, na época da antiga Andifes, em que o reitor Renato Aquino trazia a proposta de reposicionamento, o que vem sendo essa nossa universidade, né, do futuro. E parece incrível, mas essa universidade que a gente está buscando, ela já está aqui. E a gente não se deu conta. Né? E aí o colega acaba de falar do papel da universidade para reposicionamento de país, não tem como falar do que aconteceu no Brasil com o pré-sal, do que aconteceu com programas como o de cana-de-açúcar, né, em que a universidade fez diferença nesse país. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação muito forte de que nós hoje temos uma dependência muito forte com relação ao orçamento, que faz a universidade funcionar, e, ao mesmo tempo, hoje, acho que quase todas as universidades têm uma arrecadação que é restrita a algumas ações, a alguns projetos, e que estão fazendo diferença em nível nacional, mas que não ajudam em absolutamente nada e, às vezes, até canibalizam a nossa força de trabalho. Então, não se assustem se universidades aí pequenas e médias tiverem um faturamento na área de inovação ou na área de suporte de 2, 3 vezes o próprio orçamento discricionário da universidade. Só que, ao contrário do RCI lá que está preconizado pela ANP, ações como da própria Embrapi, né, promovem essa interação, mas não colocam um freio que evite esse canibalismo. Então, é importante que a gente comece a prestar atenção que essas ações têm que ser também regradas para que a gente não tenha um monstro maior criado daqui para frente. Obrigado, reitor Tonholo. Tem mais inscrições aí, Lívia? Mais uma inscrição, depois nós passamos aqui para os debatedores, por favor. Bom dia, agradecer aqui os palestrantes. A primeira já me falou que meu nome é Evandro, o FMT. A primeira já me respondeu que eu achei aquele 1% muito alto, só para ciência e tecnologia, mas já foi respondido. A segunda, alguns programas pensando no desenvolvimento tecnológico baseado na educação na universidade. Eu lembrei do PNM, que era o Programa Nacional de Microeletrônica, e que foi lá ali nos finais dos anos 90, onde a Unicamp, principalmente, teve um papel fundamental, né, nesse Programa Nacional de Microeletrônica, principalmente com o setor voltado ao SPS lá. Só que foi naufragado. E perdemos esse bonde, né, onde foi relatado na primeira palestra, que são relativas às empresas de ciência e tecnologia. Em relação a esse tema, como a universidade pode iniciar um debate para criar uma massa crítica, para desembocar todo esse processo, né, de uma política de ciência e tecnologia pensando no futuro. E aí, é claro, pensando na universidade do presente, criando o futuro. Obrigado. Bom, eu vou passar aqui para o Prata e o Fernando fazer observações aí, 2, 3 minutos. Mas antes eu queria, para não perder a oportunidade, agradecer aqui o prestígio da presença dos colegas reitores do Instituto Federal, Jefferson, Rafael Almada, o
Maurício do Cefet. Obrigado pela presença de vocês aqui também. Então, eu passaria agora para o Álvaro fazer alguns comentários sobre as observações da plateia, e depois o Peter, a gente encerra. Obrigado. Bom, eu agradeço os comentários muito procedentes. Certamente, uma intervenção como essa nossa, né, do professor Fernando e a minha própria, ela é uma intervenção localizada e focada, e há muito o que se discutir em relação a esses temas. E cada um dos que se manifestaram aqui trouxeram contribuições importantes e acrescentam a essa nossa preocupação. Retornando a essa percepção que cada vez me é mais destacada, de que a universidade ela tem que trazer para si grande parte dessa responsabilidade, não que não possam ter outros agentes para se preocupar com isso, mas nós temos visto que a sociedade brasileira, ainda que ela se preocupe muito com isso, do ponto de vista dos nossos grandes gestores, muitas dessas preocupações nossas, elas não são resolvidas, né? Quer dizer, não há nenhum brasileiro que não fale que educação é importante. Todos falam que educação é muito importante. Vamos ver quanto é que é o salário de um professor de ensino fundamental e ensino médio. Compara o salário do professor de ensino fundamental e médio com os outros salários de outros servidores públicos. Quer dizer, se a educação fosse extremamente importante, esse profissional devia ser muito valorizado. E não é. Em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Então, eu penso que considerar um assunto importante é, de fato, colocá-lo no colo e resolvê-lo e dar importância a ele. Então, falamos aqui das nossas fragilidades, que são bem menores do que outras fragilidades de outras nações, né? Não quer dizer que as nossas sejam pequenas, não, né? São inaceitáveis, né? Falamos da desigualdade, falamos de uma série de coisas aqui. Então, muito bem-vinda a essas manifestações que vieram aí dos diferentes reitores. A reitora Joana coloca muito essa universidade, a educação a serviço de toda a população, e a nossa educação precisa recuperar isso. Eu acrescento ainda, a reitora Joana menciona a importância da diversidade, da inclusão, e a universidade e a educação, ela traz oportunidade até para aqueles que têm algum tipo de deficiência física, por exemplo, e ela precisa contemplar isso. Eu faço parte de 40% dos brasileiros que têm alguma deficiência física. E a minha deficiência é grande, mas ela é resolvida, né? Se eu retirar o óculos, eu não consigo nem ouvir, não consigo nem pensar, né? E com um aparato simples, eu consigo resolver isso. Agora, quantas pessoas têm deficiência visual e têm dificuldade de comprar um óculos adequado, que é caríssimo, um óculos desse aqui que me corrige em 3 aspectos, é caríssimo. Mesmo que eu economize na armação, não tem jeito, a lente vai ser uma lente cara. Então, criar essas oportunidades e pensar nas desigualdades, eu mencionei aqui as desigualdades, sobretudo de renda, quando falei do coeficiente Gini, mas o Brasil é muito desigual socialmente, regionalmente, a desigualdade, a questão de gênero no Brasil, né? A questão da raça no Brasil, o país é muito desigual. Como uma palavra final, e agradecendo mais uma vez os complementos aí de todos os reitores, vice-reitores que se manifestaram, né? O vice-reitor da Federal da Bahia menciona a importância que os Estados Unidos deu às universidades, né?
olha a importância que a China deu e dá às universidades, né? A grande revolução que a China fez foi a partir do conhecimento, né, das universidades, né? Mas eu queria destacar, sobretudo em relação a essa última pergunta aí, a manifestação do reitor Evandro, que pergunta como a universidade pode pensar o futuro e trabalhar na geração de riqueza, né? Eu acredito muito no desenvolvimento regional, sobretudo num país como o Brasil. É um país que é desigual regionalmente, porque nós vemos os índices aqui que o professor Fernando traz, e todos nós queremos que o nosso estado seja igual ao estado de São Paulo. Mas o estado de São Paulo tem as riquezas dele, tem os valores dele, mas não tem as riquezas e os valores que outros estados têm. Então, nós precisamos explorar, e as universidades têm que focar muito, e as políticas federais têm que apoiar o desenvolvimento regional. Porque na região onde está ali aquela instituição, quer dizer, ela é o agente principal de transformação daquela região. E quando nós qualificamos aquelas riquezas da região, qualquer tipo de riqueza, as riquezas associadas às pessoas com aquelas características, associadas àquele bioma específico, associada ao clima específico, e olha que podemos falar isso de todos os municípios brasileiros. Cada município brasileiro tem a sua riqueza individualizada, e a universidade pode sim estar a serviço dessa riqueza. Eu acredito que o avanço científico, ele se dá sobretudo a partir do olhar local daquilo que nós temos ali próximo da gente, né? Lembro do Tom Jobim, o pessoal perguntando para ele no Japão como é que ele faz para, morando no Brasil, morando ali no Rio de Janeiro, para compor músicas tão internacionais. A música dele tocava qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, né? E a resposta dele foi magistral, né? Ele falou assim: olha, quanto mais eu olho para o sabiá, comendo aquele mamão, comendo aquela banana, e penso na beleza das nossas árvores, e que eu componho e penso sobre isso, mais internacional se torna a minha música, né? A ciência brasileira tem sido assim. Uma das áreas mais qualificadas cientificamente é a nossa medicina tropical, as doenças parasitárias e infecciosas, né? Porque muitos dos nossos cientistas, eles se voltaram para atender os nossos problemas regionais, né? E aí estamos falando de vários deles, né? Estamos falando de Oswaldo Cruz, estamos falando do Carlos Chagas e tantos outros, né? Então, se nós olharmos as contribuições na área agrária também, nós temos grandes cientistas que resolveram grandes problemas nossos, né? Então, o que nós precisamos fazer mais e mais é estarmos a serviço da nossa gente, do nosso povo, dos nossos valores e das nossas riquezas. Ao fazermos isso, eu penso que cada vez nós seremos mais competitivos e cumpriremos o nosso papel. Mas há um longo caminho pela frente, reitor Antônio Cláudio, e o reitor sabe muito, muito bem como nós que o desafio não é pequeno. Obrigado. Fernando, seus comentários finais, por favor. Também vou ser bem breve. Primeiro, eu queria agradecer aí as excelentes intervenções, questões. Não vai dar para responder todas, e algumas talvez não saberia responder mesmo, tá? Primeiro, eu não consegui anotar o nome de todos os professores, reitores, eu peço desculpa, tá? Esses convidados mal educados é difícil, né? Primeiro, o financiamento adequado, eu acho absolutamente necessário. Eu acho que a argumentação vai nessa direção, né? Com autonomia financeira você consegue planejar, consegue construir, inclusive fortalecer a autonomia didática, a autonomia administrativa. Agora, é duro pensar num país que gasta 0,65% do PIB, né, com 65, 67 universidades? 69, já estamos em 69 universidades, e, ao mesmo tempo, se dá o luxo de ter uma taxa real de juros de 6% a 7%, que representa 4% ou 5% do PIB, né? Tem algum problema, né?
você gastar 8 a 10 vezes mais com juros reais do que você gasta com educação, né? Professora, reitora Joana, concordo também, eu acho que essa é uma questão que não foi explorada aqui na apresentação, mas deveria, né? Não é apenas levar essa mensagem à sociedade, construir as pontes de sociedade. Infelizmente, a própria universidade tem que mudar. Eu vou dar só um exemplo, do que eu não sei se corrobora ou não o seu argumento. Tá? Nós, lógico que com o processo de inclusão, nós tivemos que aumentar bastante os recursos destinados à assistência e permanência estudantil da universidade. Isso do ponto de vista da moradia, tanto moradia física, quanto bolsa moradia, alimentação, etc. Né? Os valores envolvidos, só para dar o exemplo de 2022, são 2 vezes maior do que os recursos destinados à contratação de novos docentes. Isso não é uma situação fácil de ser resolvida dentro da universidade. Certamente, uma parte da comunidade interna da universidade preferia que esses recursos fossem destinados para a contratação docente, para a contratação de funcionários, e não para a assistência e permanência estudantil. Esse conflito a universidade vai ter que aprender a conviver de uma forma democrática, estabelecer. Agora, não se pode imaginar que um programa de inclusão seja um programa que não tenha o seu investimento, né? Ele é necessário, né? Então, essa mudança de mentalidade também tem que ocorrer dentro da própria universidade. Entender a importância que é essa estratégia da diversidade e da inclusão, né? Em relação à questão da curricularização, eu confesso que não anotei, desculpe, professor, o reitor da Bahia. Período. Eu concordo, a questão da curricularização me parece uma excelente oportunidade para a gente reforçar a questão dessa dimensão da extensão. Aliás, professor, eu entendo as 3 atividades fins, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, como algo que deve estar integrado com algo indissociáveis, né? Dou um exemplo, nós estamos lançando um programa agora, um edital na universidade, onde é para novos docentes entendidos que têm um contrato com a universidade de menos de 8 anos, até para incentivar a atratividade desses docentes, a permanência deles. Não sei se vocês sabem, né, mas o salário das estaduais é inferior das federais, né? Vocês sabem disso, né? Não, vamos mostrar. Mas, estou voltando, até como uma forma de atração para os nossos concursos, esses docentes que têm mais dificuldade de acesso às agências de fomento, e isso foi fortemente ainda prejudicado com a própria pandemia, nós estamos lançando um edital onde o projeto que vai ser avaliado, ele vai atingir aproximadamente 500 docentes, ele tem que entregar um projeto integrado das atividades de ensino, pesquisa e de extensão. E daremos um bônus para quando esses projetos forem feitos de forma interdisciplinar. Então, vamos pegar um tema importante aqui, que o Prata é um craque, inteligência artificial. Inteligência artificial é um tema que interessa hoje a área da saúde, interessa a nós na área de humanidades, interessa na área de engenharia. Serão muito bem-vindos projetos que integrem essas áreas. A interdisciplinaridade é uma coisa importante. Então, a questão da curricularização ela é fundamental para reforçar, talvez, essa terceira dimensão, que é certamente a mais frágil das nossas atividades, né, que é a extensão, né? Ainda em relação à reforma do ensino médio, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu acho que uma outra contribuição fundamental que a universidade tem, os dados aqui que do INEP, que a Kátia nos passou, né, da própria licenciatura, né, mas há também experiências importantes e a necessidade de que nós, universidade, possamos também treinar, podemos também oferecer formação para os diretores das escolas públicas. Há uma fragilidade grande nessa gestão e esse é um papel que nós poderíamos ter dentro da construção daquela ponte que nós fizemos referência. Há várias, né, várias ações que poderiam ser realizadas.
Em relação às rendas da inovação, eu não sei se eu entendi o argumento. Concordo que tem que ser regulamentado, quer dizer, evitar que haja aí um canibalismo, mas entendo que certamente esse também é um espaço que ainda tem sido muito pouco aproveitado pela universidade. E, por fim, só a última questão, o Prata aqui já se referiu, a universidade, quer dizer, a sociedade tem que entender que a atividade em si inovativa, que é uma das nossas atividades importantes na universidade, ela é uma atividade de risco. Isso é uma dificuldade de a gente levar isso para os órgãos de controle, porque o fato de você colocar recursos públicos numa atividade que tem risco e que não está assegurado o sucesso dela, às vezes é muito mal interpretado, muito mal avaliado pelos órgãos de controle. E a universidade não está livre disso, nem a universidade, nem nas nossas fundações. Essa é uma outra questão que nós temos que pensar bastante. Basicamente era isso. Obrigado, professor. Bom, eu tenho certeza que a sessão cumpriu o objetivo. Eu quero agradecer ao professor Álvaro Prata, ao professor Fernando Sardi, e agradecer a presença de todos aqui. Tenho certeza que saímos todos aqui com muito conteúdo e inquietação. Vamos em frente. Obrigado. Lívia.